aula, eu coloco também no SIGA, certo? Pronto, tá gravando. Quando acaba a aula, eu coloco essa gravação no SIGA, tá? E o vídeo da aula prática já está lá, tá? E também, assim que acaba a aula, eu cadastro a tarefa, já da segunda unidade, para entregar até sábado, ok? E lembrando, as provas, elas demoram muito a ser corrigidas, então, essas notas, eu acho que até a próxima semana elas vão estar no SIGA, ok? Que eu já iniciei, sendo que eu iniciei por outra turma, eu deixei essa por último. Ok? Vamos iniciar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Professora, boa tarde. E daquelas atividades, no caso, essas atividades semanais? Você vai ver a nota de tudo no SIGA. Cada atividade daquela vale 1 ponto. Certo. Você vai ver todas as atividades, vai ver todas as atividades e a nota da prova. E uma nota só, que é somando tudo. Certo? Vamos estar apresentando. Está muito lento. Estão vendo aí? Tá dando para ver, gente? Para mim já tá, professora. Tá? Então, pronto, vamos lá, vamos iniciar, certo? A aula de hoje vai ser sobre escalas. Para que é que a gente precisa aprender escalas? Para a gente poder desenhar, certo? Os objetos com as dimensões compatíveis ou proporcionais ao objeto real, tá? Então, eu vou desenhar de acordo com o meu objeto real. E as dimensões precisam ser proporcionais. Eu não posso desenhar com qualquer tamanho, com qualquer dimensão, certo? Por isso que a gente tem que aprender as regras de escala. Tudo bem? Dificilmente nós vamos desenhar com as mesmas dimensões de um objeto real, certo? A gente precisa ou reduzir aquele desenho, né? O objeto, as dimensões do objeto real no desenho, ou ampliar, depende do desenho. Mas pode ocorrer também de desenhar em verdadeira grandeza, mas é bem mais difícil. Quais são os objetivos dessa aula? Vocês vão aprender a representar o desenho de um objeto em escalas, obter a escala adequada de um desenho, fazer a leitura das dimensões reais de um objeto em um desenho e construir escalas gráficas simples, certo? O desenho é uma linguagem gráfica, né? E para isso, a gente precisa padronizar as suas normas, as suas técnicas, certo? Então, a partir das escalas, vocês começam a ver as primeiras normas para desenho técnico, ok? Existem 2 tipos de escalas. A escala numérica, onde existe apenas números em sua composição, certo? E a escala gráfica, que é quando eu tenho uma barra graduada e ao longo dela são marcados os valores possíveis, os valores reais, possíveis de serem medidos diretamente no desenho, certo? Então, existem 2 tipos. Vamos aprender os 2 tipos hoje. Começando com a numérica. Escala numérica. Qual é o conceito? É a relação entre a medida linear do desenho e a sua respectiva medida real do objeto. Então, escala é relação de D, que é a medida do desenho, medida linear, para R. R é a medida real do objeto. Gente, quando eu falo medida linear, eu me refiro a um comprimento, uma largura, uma altura, um diâmetro, um raio, certo? Medidas lineares, ok? Medidas lineares. Então, escala vai ser sempre essa relação, de desenho para R raio. E ela sempre vai ser nesta mesma ordem. X para Y, em que X vai ser a dimensão linear do desenho e Y a dimensão linear respectiva do objeto. E a dimensão menor é sempre reduzida à unidade 1, ou seja, se eu tiver uma escala de redução, quando é que vai existir uma escala de redução? É quando eu tenho objetos grandes,
certo? E preciso desenhar ele menor do que a sua verdadeira grandeza. Como exemplo, tá? Como exemplo, são os desenhos arquitetônicos. Os desenhos arquitetônicos trabalham somente com escalas de redução, né? Porque os objetos são grandes, né? São casas, edifícios, enfim, são grandes, não tem como desenhar no seu tamanho real. Então, eu vou reduzir. Quando eu trabalho com a escala de redução, quem é menor? Vai ser a medida do desenho ou a medida do objeto? Menor vai ser a medida do desenho. Então, a medida do desenho eu tenho que reduzir a unidade 1, tá? Quando eu trabalho com escala de ampliação, a escala de ampliação, eu trabalho com objetos bem pequenos, certo? E eu preciso ampliar ele para me poder ver os detalhes daquele objeto no desenho, certo? Então, é uma escala de ampliação. Então, qual vai ser a menor dimensão? A dimensão do objeto vai ser menor do que a do desenho. Então, vai ser o objeto que eu vou reduzir à unidade 1, ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui os 3 tipos de escala. Escala de redução, ela é 1, né? Para M, em que M é o módulo de escala, ou seja, é o valor diferente de 1, tá? Então, uns exemplos. Escala 1 para 5 significa o quê? Que meu objeto foi reduzido 5 vezes. Escala 1 para 50. Meu objeto foi reduzido 50 vezes. Escala 1 para 500. O objeto foi reduzido 500 vezes. Ok? Então, eu trabalho com a redução do objeto real no desenho. Certo? Então, escala de redução, quanto maior o valor do módulo de escala, ou seja, o valor diferente de 1, o módulo, quanto maior o número, né, quanto mais elevado for ele, menor é a escala. Por quê? A gente diz que escalas pequenas são aquelas que têm um módulo elevado. Por quê? Porque eu vou reduzir o meu objeto, o meu desenho, né, mais vezes. Então, se eu usar uma escala 1 para 5 ou 1 para 50. 1 para 5 eu reduzi 5 vezes. 1 para 50 eu reduzi 50 vezes. Então, o desenho feito na escala 1 para 50, ele vai ser menor do que ele feito na escala 1 para 5, certo? Então, existe essa diferença, ok? A escala de ampliação, né? Que é quando eu tenho objetos pequenos, como, por exemplo, peças eletrônicas, peças de celular, peça de relógio, peças de equipamentos, enfim, de equipamentos eletrônicos no geral, são peças pequenas, certo? Que o projeto dela, para ser desenhado, tem que usar uma escala de ampliação, ok? Escala de ampliação é o módulo de escala para 1, certo? Exemplos, escala 5 para 1, significa o quê? Que eu ampliei o meu objeto 5 vezes. Escala 10 para 1, eu ampliei o meu objeto 10 vezes, certo? E a escala natural, tá? É aquela em que o desenho é feito em verdadeira grandeza. As mesmas dimensões do objeto são iguais às dimensões do desenho, ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Algumas observações. A escala a ser escolhida para o desenho depende da complexidade do objeto a ser representado e da finalidade de representação. Ou seja, quando eu vou escolher a escala para o meu desenho, certo? Eu vou olhar para a complexidade do objeto. Eu vou olhar se ele é um objeto que tem muitos detalhes, certo? Ou se ele é um objeto mais homogêneo, um objeto mais simples. Então, se meu objeto ele tiver muitos detalhes, eu preciso escolher uma escala que ele fique melhor representado, para que eu possa ver aqueles detalhes. Se ele for um objeto mais simples, mais homogêneo, tá? Eu vou escolher uma escala que ele não precisa ficar em um tamanho tão
né? Tão preciso, já que é um objeto mais homogêneo. Os valores do módulo da escala, certo? Devem ser normalmente números inteiros e fáceis de serem trabalhados. O que é isso? Quando a gente for escolher escala, eu vou utilizar números inteiros. Por exemplo, eu não vou trabalhar com a escala 1 para 28,15. Não, eu vou trabalhar com a escala 1 para 30. 1 para 87,18, por exemplo. Não, eu vou trabalhar com a escala 1 para 90 ou 1 para 100, certo? São números inteiros e fáceis de serem trabalhados. Os valores do módulo, certo? Não é para trabalhar com números quebrados, certo? Tem que ser números inteiros. Outra informação. A escala define o formato da folha de papel para desenho. Ou se já estão definidas, a escala máxima a ser utilizada é determinada em função dessas dimensões. Vamos lá. Quando a gente for escolher a escala, nós vamos olhar primeiro para quê? Para a complexidade do objeto, não é isso? E aí, eu vou escolher uma folha, certo? Vocês sabem que existem vários tamanhos de folha. Folha A4, que é o tamanho da folha que a gente usa, né? Naquele bloco de papel milimetrado, ele é do tamanho A4. Aí existe a folha A3, que ela é o dobro da A4. Tem a folha A2, que é o dobro da A3. Tem a A1, que é o dobro da A2. E tem a A0, que é o dobro da A1, certo? A A0 é a maior folha e ela tem 1 metro quadrado, ok? Ela tem 1 metro quadrado. Então, quando a gente for escolher, né, a escala, eu vou olhar para a complexidade do objeto e depois vou escolher a folha. No nosso caso, nós só temos a folha A4. Nós não temos outra folha maior, né? Então, aí, a gente vai ter que escolher uma escala que se adeque à folha, certo? Mas o ideal é que a folha se adeque à escala, certo? Como aqui na disciplina a gente só tem folha A4, então nós vamos escolher uma escala sempre, né? Vou procurar sempre um desenho que a sua representação caiba numa folha A4, ok? Então, como eu já falei, né? A gente trabalha na disciplina com desenhos técnicos, né? E os desenhos... Só um minuto. A gente trabalha com o desenho técnico. E o desenho técnico, ele obedece regras, certo? E essas regras, elas são ditadas e editadas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? Já ouviram falar em ABNT? Sim. Já, né? Ela dita todas as regras de desenho, certo? E também muitas outras regras, não só para desenho. Ela dita as NBR. NBR significa Norma Brasileira Registrada, ok? NBR. A BNT ela foi fundada aqui no Brasil em 1940, ok? Existe uma NBR que fala só sobre escalas, certo? É a NBR 8196, é ditada pela última vez em dezembro de 1999, certo? Foi a última vez que ela foi editada. Essa NBR, ela fala só sobre escalas, tá? Então, o que é que fala lá nessa NBR? Ela dá algumas recomendações, ela explica os tipos de escala, quais são, certo? Ela recomenda algumas escalas para os desenhos, né, que eu vou mostrar a vocês, mas é apenas uma recomendação, tá? Ela fala também sobre a designação da palavra escala, ou seja, quando eu for falar, por exemplo, escala 1 para 50, eu vou falar a escala 1 para 50, a escala 1 para 100, a escala 1 para 500. Quando eu for escrever, eu posso abreviar a palavra escala para ESC, certo? Um ponto da abreviação, depois 2 pontos e segue a relação. Então, ESC 1 para 50, ESC 1 para 100, ESC 1 para 500, ok?
Quando eu falo, eu tenho que falar a palavra escala. E quando eu escrevo, eu posso tanto escrever a palavra inteira, quanto também eu posso abreviar, ok? E a partir de agora, a escala sempre deve ser indicada na legenda do desenho. Ou na legenda, ou abaixo do desenho. Ai, pessoal. Ok? A partir de agora, gente, fez um desenho, coloca a escala embaixo, certo? O que é que a BNT recomenda? Que é recomendação. Ah, professora, ela recomenda essas escalas. Eu não posso trabalhar com outra? Pode, você pode trabalhar com outra sim, certo? Pode trabalhar com outra, que são apenas as recomendadas. Por quê? Porque são as mais utilizadas, mas vocês podem trabalhar com outras tranquilamente. Então, as escalas de redução recomendadas é para 2, 1 para 20, 1 para 200, 1 para 5, 1 para 50, 1 para 500, 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000. As escalas de ampliação mais recomendadas vai ser 2 para 1, 20 para 1, 5 para 1, 50 para 1, 10 para 1, 100 para 1. Ah, professora, eu não posso trabalhar com a escala 1 para 75? Pode, você pode trabalhar sim com a escala 1 para 75, certo? Aqui são recomendações, tá? Então, você pode trabalhar com outra escala, desde que ela siga aquelas normas lá que a gente falou na hora de escolher a escala. E a BNT, ela também recomenda o tipo de desenho para a escala, certo? Lá no desenho arquitetônico. São as mais utilizadas. Então, o desenho de detalhes, eu uso a escala 1 para 10, 1 para 20 ou 1 para 25. Para plantas, cortes, elevações ou fachadas, eu posso usar a escala 1 para 50 ou 1 para 100. Para planta de cobertura, a escala 1 para 100 ou 1 para 200. E para planta de situação, para 500 ou 1 para 1000. Certo? Aqui são recomendações. Mais uma vez, vocês podem trabalhar com outro tipo de escala, certo? Outros valores. Vamos lá. Na aula prática, são esses exemplos aqui, certo? Que eu gravei, tá? Para facilitar. Mas aqui na aula eu vou tentar dar uma explicada a vocês como se chega. Então, olha, o comprimento de um canal de irrigação é 100 metros. E no desenho, essa medida deverá ser representada por 40 centímetros. Qual deve ser a escala do desenho? Ou seja, como é que eu obtenho um desenho? Então, eu sei que meu objeto real, ele tem 100 metros. O comprimento dele é de 100 metros. Né? E eu tenho um papel que esses 100 metros precisam ser representados apenas por 40 centímetros. Então, eu tenho que reduzir o objeto real de 100 metros para 40 centímetros. Qual é a escala que eu vou utilizar para reduzir de 100 para 40? Né? Então, como é que vocês vão fazer? Primeira coisa, escala é adimensional. Por exemplo, a escala 1 para 50 significa o quê? Que 1 metro do desenho equivale a 50 metros do real. Ou 1 centímetro do desenho equivale a 50 centímetros do real. Ou 1 milímetro do desenho equivale a 50 milímetros do real. Então, eu digo que escala ela é adimensional, ou seja, ela não tem dimensões. Por quê? Porque as mesmas medidas, a mesma unidade do desenho deve ser igual à unidade do objeto real, certo? A mesma unidade. Ok? Então, aqui nesse exemplo, a primeira coisa que nós vamos fazer é deixar a escala adimensional, porque veja que o real está em metro e o desenho é em centímetros. Então, eu tenho que deixar elas na mesma unidade. Eu vou igualar sempre para a unidade maior, ou seja, para a do metro. Vamos recapitular aqui. Em 1 metro, eu tenho quantos centímetros? Me digam aí. Hein, gente? Vocês estão me ouvindo, então? 100. Quanto? 100. 100 centímetros. Em 1 metro, eu tenho 100 centímetros, certo? Em 1 centímetro, eu tenho quantos milímetros? Em 1 centímetro, existem quantos milímetros?
São 10. 10 milímetros. Em 1 quilômetro, eu tenho quantos metros? Gente, são informações básicas. 1000. 1000, certo? 1000 metros, ok? Então, vocês precisam saber essas informações para poder desenhar, tá? Então, para me transformar metro em centímetros, eu faço como? Posso fazer uma regrinha de 3, né? Em 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Eu vou transformar 40 centímetros para metro. Então, se em 1 metro eu tenho 100 centímetros, em 40 centímetros eu tenho quantos metros? Só fazer a regrinha de 3, vai dar 0,4 metros, certo? 0,4 metros, ou seja, divide 40 por 100, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Escala é D para R. Então, D vai ser primeiro do desenho, 0,4, e 100 metros, que é o do objeto. Então, eu corto metro e metro, assim minha escala já vai ficar adimensional. Se é uma escala de redução ou ampliação, minha gente? Redução. Redução. Uma escala de redução, né? Então, se é de redução, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir por 0,4 e vou dividir por 0,4, ou seja, os dois eu divido por 0,4, porque assim eu reduzo a unidade em 1. Então, 0,4 por 0,4 é 1, 100 por 0,4 é 250. Então, um objeto com 100 metros, para me desenhar ele com 40 centímetros, eu vou utilizar a escala 1 para 250. Se fosse uma escala de ampliação, certo? O que eu teria que fazer? Eu ia dividir não por 0,4, mas por 100. Porque assim, ó, aqui eu teria a unidade 1, reduziria a menor unidade 1, certo? Gente, em desenhos antigos, a escala era vocês podem procurar aí desenhos antigos, vocês vão ver que não era a escala, não era essa relação que a gente vê hoje, certo? A escala era de forma decimal, tá? E aí é um pouco mais complicado de se entender a escala em forma decimal do que a escala hoje da relação, né? Então, a escala em forma decimal, por exemplo, aqui, ó, 0,02, né? Significa o quê? 2 centésimos. 2 dividido por 100, 2 centésimos. Se é uma escala de redução, dividido por 2, dividido por 2, vai ser igual à escala 1 para 50. Então, se vocês encontrarem a escala 0,02, equivale à escala 1 para 50. Se fosse 0,05, né, seria o quê? 5 centésimos. Então, 5 para 100, dividido por 5, dividido por 5, e essa é a escala 1 para 20, certo? E também vocês podem encontrar escalas na forma de percentual, ou seja, em percentagem, tá? Então, alguém aqui já trabalhou com Xerox? Não? Então, na máquina de Xerox, lá quando você vai imprimir, você tem a opção de imprimir em escala. E a escala lá é na forma de percentagem. Então, se você selecionar lá 100%, vai ser a escala natural, certo? A Xerox vai sair do tamanho do objeto real. Se você colocar um valor abaixo de 100%, certo? Vai ser uma escala de redução, ok? Uma escala de redução. Por exemplo, 80% é 80 dividido por 100. Dividido por 80, dividido por 80, equivale à escala 1 para 1,25. Se fosse 50%, quando a gente tira aquelas xerox reduzidas, não sei se vocês já tiraram xerox reduzida, que é aquelas que vem duas folhas em uma só, né? Duas xerox na mesma folha, duas páginas. Vocês já sabem como é? Vocês estão estudando? Hã? Daí eu sei. Pronto, a gente chama assim, eu quero reduzida, né? Então, se for xerox reduzida, vai ser 50%. Então, 50% é 50 para 100. Dividido por 50, dividido por 50, é a escala 1 para 2. Então, quando eu reduzo, uso 50%, eu reduzo ao meio, né? 2 vezes, certo? A escala, se a percentagem for acima de 100%, vai ser uma escala de ampliação,
certo? Por exemplo, aqui, ó. 120%. Então, 120% dividido por 100, dividido por 100, já que é uma escala de ampliação, eu divido, ó, pelo o valor do objeto, né? Então, dividido por 100, dividido por 100, vai ser a escala 1,2 para 1. Ok? Gente, é um pouco complicado a gente entender, né, uma escala. Por quê? Porque a gente desenha em uma unidade, geralmente o centímetro ou o milímetro, tá? E o objeto real, ele vai ser medido em outra unidade, geralmente metro ou quilômetro ou centímetro, depende muito do objeto, do que seria esse objeto real, certo? Para facilitar e para a gente entender melhor, criado o fator de escala. Fator de escala nada mais é do que a própria escala, sendo que expressas em unidades adequadas. Então, o fator de escala é igual a D sobre R, certo? É a mesma fórmula de escala, sendo que eu vou utilizar as unidades. Não vai ser mais adimensional como tem lá a escala, certo? Eu vou utilizar as unidades. Então, existe fator de escala em centímetros por metro, é o mais utilizado para o desenho arquitetônico. Por quê? Porque eu desenho em centímetros e o real eu vou medir em metros. Existe em milímetros por quilômetro, que é o mais utilizado para o desenho cartográfico. Sabe o que é desenho cartográfico? É o desenho de mapas, certo? Quando se desenha mapas. Chama lá no desenho cartográfico, de cartografia de mapas. Ok? Alguém entrou. Deixa eu... Estão vendo? Vocês estão vendo? Sim. Então, Sim. existem fatores de escala de diferentes tipos, certo? É sempre a dimensão do desenho para a dimensão do objeto real. O desenho mecânico, se utiliza milímetro por centímetro, pode utilizar milímetro por metro, certo? Depende muito do tamanho do seu objeto, certo? Vamos lá. Então, como é que eu obtenho um fator de escala? Certo? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser igualar, tá? A minha escala, né? O desenho e o objeto, é isso? O desenho e o objeto para a mesma unidade de medida. Geralmente, né? O que é recomendado é a medida do objeto real. Isso aqui é uma escala de redução, certo? Então, escala 1 para 50. Como é que eu obtenho o fator de escala dessa escala 1 para 50? Certo? Então, eu igualo os dois para metro. Então, 1 metro equivale a 50 metros, ou seja, 1 metro do desenho, eu tenho 50 metros do objeto real. Como eu quero transformar em centímetros por metro, né? O que é que eu vou fazer? O meu desenho em centímetros e o real em metros. Então, eu vou transformar o metro em centímetro, apenas do desenho. Em 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Então, vai ficar 100 centímetros para 50 metros. 100 dividido por 50 dá 2. Então, vai ficar 2 centímetros por metro. Ou seja, a cada 2 centímetros que eu desenho, equivale a 1 metro do objeto real. É muito mais fácil, né, você trabalhar com o fator de escala, tanto para a hora de desenhar, quanto até para se entender o desenho, certo? Por isso que eu não deixo vocês utilizarem o escalímetro. Eu peço que não comprem, né? Não deixo, não tem como. No presencial é que eu não deixo usar nas provas, tá? E peço para que não use também nas atividades. Por quê? Para vocês aprenderem a fazer os cálculos de escala. Tem aluno que termina, que se forma e não sabe calcular uma escala, certo? Então, eu não quero que vocês utilizem o escalímetro agora. Vocês vão ter que utilizar lá na vida profissional de vocês. Eu vou já mostrar o que é, como é que se usa o escalímetro, certo? Vocês vão ter que usar lá na vida profissional de vocês. Mas o ideal é que vocês aprendam essas regrinhas, certo? Então,
Para que você pode utilizar o fator de escala? O fator de escala é D sobre R, né? É a fórmula. Então, eu uso o fator de escala, né? Essa fórmula para descobrir as dimensões de D do desenho. Ou seja, quando eu vou desenhar, eu sei qual é a escala que eu vou utilizar. Daquela escala, eu calculo o fator de escala e eu tenho as medidas reais do objeto. Ou, se a partir de um desenho, né? Eu olhando para a escala e para os valores do desenho, eu quero descobrir o valor real do objeto. Então, eu uso para as duas coisas, tanto para desenhar, para descobrir o valor do desenho, quanto para descobrir o valor de R. Então, D vai ser igual a F vezes R, ou seja, se D aqui ele está dividindo, passa, né, multiplicando. O F aqui passa multiplicando. E o R, né, aqui no caso, é só inverter, ok? R vai ser igual a D sobre F. E D vai ser igual a F vezes R. F é fator de escala, R é real, D é desenho. Então, ó, exemplo 3. Obter o comprimento de um segmento de reta D, que representará na escala 1 para 100, um fio horizontal de 20 metros. Então, vamos lá. R vai ser quanto? 20 metros de comprimento. R é 20 metros. A escala é 1 para 100. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Encontrar o fator de escala para depois encontrar o valor de D, certo? Então, 1 para 100, aí, o fator de escala, como é que eu vou encontrar? 1 metro equivale a 100 metros, né? Em 1 metro, eu tenho quantos centímetros? 100. Então, 100 centímetros dividido por 1 metro vai ser igual a 1 centímetro por metro. Certo? Então, o fator de escala da escala 1 para 100 é o mais fácil de ser trabalhado, certo? É o mais fácil de ser trabalhado. Por quê? Porque a cada 1 centímetro que eu desenho equivale a 1 metro do meu objeto real. Tá ok? Agora é só aplicar a fórmula. D vai ser igual ao fator de escala vezes o real. Então, o fator de escala é 1 centímetro por metro, vezes o real, que é 20 metros. Eu vou cortar metro com metro, 1 vezes 20 é 20, né? Então, vai ser 20 centímetros, ok? D vai ser igual a 20 centímetros. Tudo bem, gente? Sim, professora. Agora, exemplo 4. Já é para encontrar o valor de R, certo? O comprimento de uma cerca na escala 1 para 50 é 15 centímetros. Então, eu tenho um desenho de uma cerca, certo? Com 15 centímetros e ele foi desenhado na escala 1 para 50. Aí eu olho para esse desenho e digo, quanto que é o comprimento real dessa cerca? Então, eu vou usar a fórmula R vai ser igual a D sobre F, tá? Quanto que é o fator de escala da escala 1 para 50? A gente calculou há pouco tempo. É 2 centímetros por metro, certo? Então, eu aplico na fórmula. Fator de escala é D sobre F. Então, R vai ser igual a D sobre F, né? Então, real vai ser igual a D, que é 15 centímetros, e F é 2 centímetros por metro. 15 dividido por 2, eu vou cortar centímetro com centímetro, vai dar 7,5 metros. Então, o real vai ser 7,5 metros, ok? Vamos para o escalímetro. Alguém aí tem um escalímetro que possa mostrar? O meu não está aqui. Não está comigo, Mossoró, ficou em Caraúbas. E eu não... Oi? Eu tenho. Você pode ligar a câmera e mostrar? Posso. Deixa eu... Cadê? Ó, tá aí, esse é o escalímetro. Você pode girar ele só para o pessoal ver. Quais são as escalas que tem nele? Você sabe usar o escalímetro? Sabe, Ana Evelyn? Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Não, não sei. Não sabe, né? Por quê? Porque muita gente compra o escalímetro para usar como régua. E o escalímetro não é uma régua, é um instrumento de medida, certo? Então,
Observem aí, Ana Evelyn, que tem uns numerozinhos sempre na ponta. Deve ter o 100, o 50. Olha aí, Essa daqui é 100, a de cima. E a certo? de baixo é 300. Aí na Iviri são 6 escalas, as outras. 200 e 250. Hã, 500 e 400. pronto. Então, existem diferentes escalímetros com essas escalas, esses valores diferentes, certo? O que é um escalímetro? Para que serve? É um instrumento de medida para tirar medidas reais do objeto diretamente sobre o desenho. Deixa eu voltar aqui e apresentar aqui, peraí. Para tirar medidas reais diretamente sobre o desenho. Estão vendo aí? Estão vendo? Sim, para mim tá. Pronto. Você viu que o Diana Evelyn tem a escala 1 para 100, 1 para 200, 1 para 250, 1 para 300, né? 1 para 400 e 1 para 500, não é isso? Acho que são essas 6, né? Tem 1 para 50, não? Evelyn. Oi? Tem a escala 1 para 50 no seu escalímetro? Eu acho que não. Tem não, né? No desenho arquitetônico, a escala mais utilizada é a 1 para 50. Né? Então, tipo, quando a gente for comprar um escalímetro, a gente tem que ver até isso. Qual é a escala que tem lá? Então, se você quiser usar o seu escalímetro como régua, né? Você vai colocar sempre ele na escala 1 para 100, certo? Por quê? Porque quanto era o fator de escala da escala 1 para 100? Que a gente fez aqui o cálculo. Não era 1 centímetro por metro, né? Então, 1 centímetro do meu desenho equivale a 1 metro do objeto real. Então, lá no escalímetro, quando está em 100, essas dimensões aqui são em centímetros, certo? São ou seja, do 0 até 1 vai ser 1 centímetro, porque é o quê? É a distância do fator de escala. Da escala 1 para 50, certo? Ia ser 0, aí onde tem o 2 ia ser 1, tá? Porque a distância do 0 até o 2 aqui equivale a 1 metro, certo? Então, o escalímetro é isso, para tirar medidas reais diretamente sobre o desenho. Como é que eu vou fazer? Eu vou olhar o meu desenho, ele vai ter que estar feito, né, em uma das escalas do meu escalímetro, para poder tirar essas medidas, né? No caso do dela, tem que ser 1 para 100, 1 para 200, 1 para 250, 1 para 300, 1 para 400 e 1 para 500. Né? Tem que estar em uma dessas escalas. Eu seleciono a escala do escalímetro para que fique igual a do desenho. E aí eu vou lá e tiro a medida no desenho. A medida que eu tirar no meu escalímetro vai ser a medida real do objeto. Então, veja, esse desenho aqui, ó, ele foi desenhado na escala 1 para 100, certo? Quando eu peguei o escalímetro e medi aqui essa distância, significa que meu objeto real, essa distância vai ser de 5 metros, certo? Então, o escalímetro é um objeto, um instrumento de desenho, certo? Que serve para tirar medidas reais do objeto diretamente no desenho, ok? Entenderam o que é o escalímetro e para que serve, como é que usa? Entenderam? Sim. Sim. Ana, você vai saber utilizar agora. No caso, você vai utilizar muito pouco o escalímetro. Porque se tivesse a escala 1 para 50, você ia utilizar bem no desenho arquitetônico. Sempre quando não tem, porque é o que a gente mais utiliza, é a escala 1 para 50, você vai utilizar ele como uma régua mesmo, sendo que sempre tem que ter o cuidado de colocar a escala 1 para 100. Ok? Lá na vida profissional de vocês, o escalímetro ele é um pouco discutido assim, entre os profissionais. Por quê? Porque o engenheiro, ele se acostuma a usar o escalímetro, ele fica, vamos dizer assim, ele fica bitolado ao escalímetro, que se acontecer alguma coisa, se chegar um desenho com a escala diferente, por exemplo, o dela não tem a escala 1 para 50, se chegasse a uma planta baixa, que a maioria é feita na escala 1 para 50, o engenheiro não ia saber tirar as medidas reais do objeto,
certo? Não ia saber tirar, por quê? Porque ele fica bitolado ao escalímetro. Ele não sabe parar e fazer esses cálculos aqui, ó, que eu estou mostrando a vocês, certo? Então, por isso que eu peço que não usem, que vocês aprendam a fazer os cálculos. Ok? Agora, vamos trabalhar com áreas. Então, a gente falou até agora só em medidas lineares, né? Diâmetro, largura, comprimento. Vamos trabalhar agora com áreas. Áreas vai ser o quê? Metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, né? Ao quadrado. Então, esse aqui é meu objeto real, certo? E eu, para mim calcular a área dele, vai ser como? Uma medida linear real por uma medida linear real. A área desse objeto real, eu vou chamar de S maiúsculo, Szão, certo? A gente pode chamar até assim, Szão, S maiúsculo. Então, a área dele, do Szão, a área do objeto, vai ser igual a R ao quadrado, porque vai ser uma medida linear por uma medida linear. O meu desenho, que eu posso chamar de Szinho ou S minúsculo, certo? Para mim saber a área dele, vai ser o quê? Uma medida linear do desenho vezes uma medida linear do desenho, ou seja, Dzinho vezes Dzinho, certo? Então, a área do desenho, Szinho, vai ser igual a D ao quadrado. Então, se tratando de áreas, certo? Eu tenho que sempre trabalhar com áreas ao quadrado. Vocês estão vendo aí, gente? Estão me ouvindo? Sim, professora, tá vendo e ouvindo. Certo, que apareceu a mensagem aqui, eu pensei que tinha caído. Às vezes eu pergunto, porque pode ser que caia, eu fico falando aqui, porque eu não vejo o Google Meet, né, quando está apresentando. Vamos lá. Então, se tratando de área, sempre vai ser ao quadrado. Né? Isso, independente de ser um círculo, um triângulo, um trapézio, seja lá o que for, a área vai estar ao quadrado. Então, qual é a fórmula? É fator de escala igual a D sobre R, né? Essa é a fórmula. Então, se eu vou trabalhar com áreas, vão ser duas medidas. Então, eu vou deixar tudo ao quadrado. Então, vai ficar fator de escala ao quadrado é igual a D ao quadrado sobre R ao quadrado. Quem é o D ao quadrado? A área do desenho, que eu chamo de Szinho. Quem é R ao quadrado? A área do objeto real, que eu chamo de Szão. Então, a fórmula vai ficar fator de escala ao quadrado vai ser igual à área do desenho sobre a área do objeto real. Com isso, me permite o quê? Me permite eu descobrir a área do desenho, que vai ser igual a fator de escala ao quadrado, não esquecer do quadrado, vezes a área do objeto real. Ou, se eu quiser descobrir a área do objeto real, vai ser igual à área do desenho sobre fator de escala ao quadrado. Quer, certo? Então, eu tenho dois exemplos aqui. Certo? O exemplo 5, depois eu mostro o 6. Lá na aula prática, vocês vão assistir, que eu vou lá, vou estar explicando esses exemplos, certo? Respondendo eles com vocês. Então, ó, exemplo 5. A área da sala de desenho apresenta as dimensões de 8 metros de comprimento por 5 metros de largura, certo? Na escala 1 para 25, qual a área do desenho? Então, para mim, eu tenho uma sala que ela tem 8 metros por 5, certo? Então, 8 vezes 5 dá 40 metros quadrados. Então, a área real é 40 metros quadrados, ou seja, Szão é igual a 40 metros quadrados, tá? E aí, eu quero saber qual a área do desenho, Szinho. Então, Szinho vai ser igual a 40 metros quadrados vezes o fator de escala ao quadrado. Quanto é o fator de escala da escala 1 para 25? 1 metro equivale a 25 metros, 100 centímetros dividido por 25 metros, certo? Vai ser 4. Então, vai ser 4 centímetros por metro. Então, a fórmula vai ficar 40 metros quadrados vezes 4 centímetros por metro ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16 centímetros quadrados por metro quadrado. Então, 40 vezes 16 vai ser igual a 640. Eu vou cortar metro quadrado por metro quadrado. 640 centímetros quadrados, certo? O exemplo 6 também tem lá, né? Aqui, veja, ó, desenhar
pede que vocês desenhar um terreno circular de área 78,50 metros quadrados. Então, a área do meu objeto real, né, do terreno, é 78,50. Na escala 1 para 250, como é que eu vou fazer esse desenho, né? Então, primeiro eu vou descobrir a área do desenho. Como? Do mesmo jeito que foi feito aqui, certo? Calculo o fator de escala de 1 para 250 e descubro a área do desenho. Depois que eu descobrir a área do desenho, Szinho, eu vou pegar a fórmula do círculo, certo? Então, meu círculo vai ser o quê? A fórmula. A área do círculo é igual a πr ao quadrado ou π vezes d ao quadrado sobre 4. R é raio e D é diâmetro. Então, eu vou usar uma ou outra, tanto faz, uma das duas formas. E aí, eu já tenho a área do desenho, que é o que eu terminei de calcular, o Szinho. Então, a área do desenho, que é o Szinho, vai ser igual a πr ao quadrado. O que é que eu quero descobrir? O valor de R ou o valor de D, né? Seja lá qual for a fórmula que eu escolher. Π eu sei que é 3,14, e aí eu faço os cálculos para descobrir o valor do raio e do diâmetro. Então, desenho o raio ou o diâmetro em centímetro, depois eu faço o círculo, ok? E, para finalizar essa parte da escala numérica, certo? A gente pode trabalhar também com mudança de escala. O que é isso? Mudança de escala. Seja ela de ampliação ou redução. É quando eu tenho um desenho, né? Um desenho, e eu vou redesenhá-lo, ou seja, fazer outro desenho a partir desse desenho antigo. Então, o meu desenho antigo, o meu primeiro desenho, certo? Eu vou chamar de desenho 1, né? Então, ele foi desenhado na escala 1 para o módulo 1, certo? O fator de escala dele, eu vou chamar também de 1. Tudo que for o desenho antigo vai ser com 1. O desenho novo, eu vou chamar tudo com 2. Então, vai ser um D2, certo? 1 para o módulo de escala 2, o fator de escala 2, certo? Esses números é só para diferenciar o desenho antigo do desenho novo, certo? Então, eu vou utilizar isso quando eu for redesenhar, né? Em outra escala, lógico, né? Se eu vou mudar a escala a partir de um desenho. Então, eu tenho o quê? Que o real é igual a D sobre F. Para o desenho 1, vai ficar D1 sobre F1. Para o desenho 2, né, o desenho novo, vai ficar D2 sobre F2. Lembrando que esse número aqui é só para diferenciar o desenho antigo do novo, tá? Então, me diga uma coisa, se eu pegar um desenho, né, vamos supor, na escala 1 para 500, e for fazer ele na escala 1 para 200, o real vai mudar, o objeto real? Muda? Hein? Eu acho que não. Muda, não. Eu posso pegar um desenho e fazer ele em quantas escalas eu quiser. O objeto real não muda. Então, por isso que R, certo? Não muda. Então, não tem R1 e não tem R2. R vai ser igual a R. Então, D1 sobre F1 vai ser igual a D2 sobre F2, tá? O que é que eu quero sempre descobrir? É o valor de D2, ou seja, a medida do desenho novo, né? Que é D2. Então, D2 vai ser igual a D1, que é a medida do desenho antigo, que multiplica o fator de escala novo pelo fator de escala antigo, certo? Essa é a fórmula. Tem esse exemplo certo aqui, ó. Qual o comprimento de uma parede a ser desenhada na escala 1 para 400, se na escala 1 para 1000 ela é desenhada com um comprimento de 15 centímetros? Me diga uma coisa, qual é a escala nova? A escala 2. É a 1 para 400 ou 1 para 1000? Hein? 1 para 400. A escala nova é 1 para 400. Muito bem, olha. Qual o comprimento de uma parede a ser desenhada? Ou seja, está no futuro, vai ser desenhada ainda. Então, é a escala 1 para 400, é a nova, certo? E a escala antiga é 1 para 1000, que era 15 centímetros. Então, veja,
Eu tenho um desenho na escala 1 para 1000 que tinha 15 centímetros. Eu vou redesenhar esses 15 centímetros na escala 1 para 400. Como é que eu vou saber a nova medida? Certo? Então, eu vou fazer assim. D2, né, que é o novo desenho, vai ser igual a D1 que multiplica F2 sobre F1. Tá? Então, D2 vai ser igual a 15 centímetros, que é a dimensão antiga. Só um minutinho aqui, peraí. Vamos lá, voltando. Então, eu vou botar na fórmula, e aí eu tenho 15 centímetros vezes o fator de escala 2, que é de 1 para 400, é 0,25. E o fator de escala 1, de 1 para 1000, é 0,1. Certo? Então, o D2 vai ser 37,5 centímetros. Certo? Gente, se vocês observarem, na escala 1 para 400, a medida do desenho era 37,5. Na escala 1 para 1000, a medida do desenho é 15 centímetros. Então, o que é que nós podemos dizer? Há escalas grandes e escalas pequenas. O que são escalas pequenas? Escalas pequenas são aquelas que têm desenhos pequenos. Então, escalas pequenas são aquelas que têm um módulo de escala com valor elevado, certo? Então, quanto maior o valor do módulo de escala, certo? Menor é a escala, certo? Então, qual é a escala menor? 1 para 50 ou 1 para 500? 1 para 500. Por quê? Porque o valor do módulo de escala é mais elevado. Ou seja, eu vou reduzir o meu objeto mais vezes, certo? O meu desenho, né? Representando o objeto, eu vou reduzir mais vezes. Certo? Então, escalas pequenas, elas são utilizadas em cartografia e topografia, certo? As escalas pequenas, que são aquelas que têm um módulo com valor alto. Quanto o módulo é mais próximo de 1, maior vai ser o desenho. Então, vão ser escalas grandes, certo? Em que o desenho vão ser grande. Quanto mais próximo de 1, escala 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, certo? Ok, gente, querem tirar alguma dúvida sobre escala numérica? Hein? Tá tranquilo, professor. É só mesmo, né, questão de prática e atentar nesses detalhes. Escala é muito fácil. É muito fácil mesmo. Mas, assim, é sempre a questão que vocês menos sabem. Porque vocês falam assim, é tão fácil, é um cálculo tão besta, que é muito simples. Né? E aí, quando chega na hora, por besteira, vocês erram. Quando chega na hora das provas, é impressionante. Às vezes por uma besteirinha. Mas são só detalhes. Então, escala gráfica. Vamos para a escala gráfica. É a representação gráfica da escala numérica. Ou seja, a escala gráfica, ela nada mais é do que a escala numérica, sendo que representada graficamente, ou seja, é como se fosse o desenho da escala, certo? Numérica. Ela é representada ao longo de uma barra graduada, marcando sobre ela os valores reais do objeto. Ou seja, eu tenho uma barra graduada que representa a minha escala, e esses valores aqui, ó, são valores reais possíveis de serem medidos. A escala gráfica funciona tipo como um escalímetro, certo? Para que é que serve essa escala gráfica? Para eu tirar medidas reais do objeto diretamente no desenho, né? Quais são as finalidades? Facilitar as tomadas de medidas diretamente sobre o desenho, ok? Ou seja, eu tiro medidas reais diretamente do desenho. Permite a redução ou ampliação do desenho sem alterar a escala, porque se eu reduzir ou se eu ampliar, como a escala gráfica é um desenho também, eu reduzo ou amplio também aquele desenho, certo?
ela é normalmente utilizada para escalas numéricas pequenas de módulo elevado, como as utilizadas em topografia e cartografia, certo? São o quê? As que eu falei agora, né? As escalas pequenas, ou seja, eu não trabalho com escala gráfica no desenho arquitetônico, por exemplo. Eu trabalho ela no desenho topográfico e lá no cartográfico, certo? Se vocês observarem um mapa, vocês pegarem aí um mapa na casa de vocês, vocês vão ver que abaixo dele ou ao do lado, em algum canto, vai ter uma escala gráfica, certo? Quais são os elementos da escala gráfica? Primeira coisa, comprimento da escala, que eu chamo de L. O comprimento da escala é um comprimento, ou seja, vai ser uma medida, certo? Que eu vou tirar, né? Uma medida possível de ser medida no meu desenho. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vocês já conhecem o Campus Caraúbas? Conhecem? Alguém já foi no campo? Vamos pegar a maioria do professor aqui é do Paulo Ferro, né? Eu sou de Mossoró. Cadê o povo Paulo Ferro? Está aí? Estamos Tá sim, professora. Vamos lá, vamos pegar o exemplo de Paulo Ferro ou até o de Mossoró, qualquer um. Vamos botar que eu não conheço o Paulo Ferro, eu conheço o de Mossoró. Vamos pegar assim 500 metros. É o quê? Um comprimento, um comprimento fácil de se tirar dentro do campus da UFESA, certo? 500 metros. Aqui em Mossoró eu já pegaria maior, porque o campus é bem maior, certo? Mas 500 metros para o campo de Caraúbas, eu acredito que seja uma distância que dê para tirar entre o prédio da direção e o prédio, vamos supor, de bloco de sala de aula, certo? É menor, é bem menor do que isso, é bem menos de 500 metros, mas seria um tamanho bom, né? Que diria, vamos supor, do início ao fim, certo? Pode ser mais do que 500, pode ser menos, mas eu acho que 500 metros se enquadraria bem para dentro do campus Pau dos Ferros ou então de Caraúbas, para quem conhece Caraúbas, certo? Então, por exemplo, é um comprimento real, a gente que vai escolher, né? Eu escolheria 500 metros para aquele campus. Unidades básicas vão ser as divisões da escala gráfica, ou seja, as divisões do comprimento. Então, veja, para esse exemplo aqui, ó, eu tenho 30 metros. O comprimento da escala foi 30 metros. Como é que eu sei? Pela numeração. Então, veja, 0, 10, 20. Então, do 0 até aqui é 20 e do 0 até aqui é 10. 20 mais 10, 30. Então, esse comprimento dessa escala aqui foi 30 metros, certo? Então, unidades básicas são essas divisões aqui, ó. Eu dividi em 3 partes, certo? Eu vou já falar mais sobre ela. E talão é a primeira unidade básica dividida em 10 partes iguais, certo? O talão vai ser sempre a primeira unidade básica dividida em 10 partes iguais. Para quê? Para que quando eu for tirar as medidas reais, eu consiga chegar a um valor mais aproximado. Por isso que o talão eu divido sempre em 10 partes iguais. Vamos ver sobre unidades básicas. A unidade básica vai ser escolhida em função dos comprimentos possíveis de serem medidos diretamente no desenho. O valor deve ser considerado como submúltiplo inteiro e de mesma ordem de grandeza do comprimento da escala, ou seja, para o exemplo aqui do campus Paulo Ferraz de Caraúbas, 500 metros. Quantas unidades básicas eu teria, né? Para esse exemplo aqui, que é 30 metros, quantas unidades básicas eu tenho? Veja que eu botei 3. Por quê? Ó, é prático fazer o seguinte: se o valor do comprimento for maior do que 0,1 e menor do que 1, eu vou utilizar cada unidade básica de 0,1. Se o valor do comprimento for maior que 1 e menor do que 10, eu vou utilizar cada unidade básica de 1. For maior que 10 e menor do que 100, vai ser cada unidade básica de 10, que é o que foi feito aqui, né? Ó. O valor da unidade básica é 30, né? O comprimento. 30 é maior do que 10 e menor do que 100. Então, eu utilizei 10, ou seja, 3 unidades básicas, cada uma de 10 metros.
certo? Se for maior do que 1.000, maior do que 100 e menor do que 1.000. Lá para o exemplo da UFES, que eu disse 500 metros seria um comprimento bom. Então, 500 é maior do que 100 e menor do que 1.000. Então, eu usaria o quê? A unidade básica de 100. Então, eu teria quantas? 5, né? 5 unidades básicas, cada uma de 100. E aí vai, maior do que 1.000, menor do que 10.000, comprimento. Então, por exemplo, se fosse 4.000, eu teria 4 unidades básicas, cada uma de 1.000, né? E aí sucessivamente, ok? Vai ser de acordo com o comprimento que eu escolho as unidades básicas e vejo a quantidade. Em relação à numeração da escala, o 0, certo, da escala vai ficar sempre no final do talão, certo? No final da primeira unidade básica. Do 0 para a direita, eu vou ter valores múltiplos e crescentes da unidade básica. Por exemplo, 0, 10, 20. Se fosse lá o exemplo da UFES, eu faria 0, 100, 200, 300, 400, certo? Do 0 para a esquerda, vão ser valores múltiplos e crescentes de 1/10 da unidade básica. Ou seja, o talão eu não dividindo em 10 partes. Então, eu colocaria 0, 1, 2, 3, 4, 5, somente esse valor, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Se fosse lá o exemplo da UFES, ia ser 0, aí 100, né? Então, ia ficar tá, 10, 20, 30, 40, 50, certo? Ou seja, 1/10 da unidade básica. Ok, gente? E a escala numérica, ela sempre tem que vir abaixo da escala gráfica. Sempre a escala numérica tem que vir abaixo da escala gráfica. Então, exemplo 8, construir uma escala gráfica linear de 2.000 metros de comprimento, certo? A ser empregada em um desenho de escala numérica de 1 para 20.000. Veja, escalas pequenas, né? Ó, o módulo da escala é 20.000, tá? Então, o comprimento é 2.000 metros, o comprimento real que eu tenho. Primeira coisa que eu vou fazer é aplicar esse comprimento para me saber quanto que vai ficar o comprimento do desenho, né? Que é o comprimento da escala gráfica. Então, eu vou achar o fator de escala de 1 para 20.000 e multiplico ele por 2.000, certo? Vai dar quanto? 10 centímetros. Então, o comprimento do desenho, né, vai ser de 10 centímetros. Esses 10 centímetros estão representando os 2.000 metros. Então, eu vou fazer 3 retas de 10 centímetros espaçadas a 1 milímetro. A distância entre uma e outra é de 1 milímetro, certo? A distância entre uma reta e outra é de 1 milímetro. Ok? Tudo bem? E o tamanho dela vai ser de 10 centímetros. Segundo passo, tracei. Agora, vamos para o terceiro, que vai ser as unidades básicas. Veja, vamos voltar lá. Ó. O comprimento é 2.000 metros. Então, 2.000 é maior que 1.000 e menor do que 10.000. Então, vai ser a unidade básica de 1.000. Se o comprimento é 2.000 metros, né, e eu vou ter uma unidade básica de 1.000, então, eu vou ter 2 unidades básicas, certo? Porque 2.000 dividido por 1.000 é 2. Então, eu vou ter 2 unidades básicas. Então, eu vou dividir em 2 partes iguais. Se é 10 centímetros, vai ficar 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro. Depois disso, eu vou fazer o talão. O talão é sempre o quê? A primeira unidade básica dividida em 10 partes iguais. Então, se é 5 centímetros, 5 dividido por 10 dá 0,5. Então, vai ser a cada meio centímetro, eu vou ter uma divisão. Assim, eu fico com 10 partes iguais aqui no talão. Depois, eu vou colocar a numeração, tá? Da escala, certo? O 0 sempre no final da primeira unidade básica. Do 0 para a direita, valores crescentes e múltiplos da unidade básica. E do 0 para a esquerda, crescentes e múltiplos de 1/10. Então, é 0, uma unidade básica é 1.000, vai ficar 1.000 se tivesse mais. 2.000, 3.000, certo? Do 0 para a esquerda, vão ser valores crescentes de 1/10. Então, vai ser 0, aí seria 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
1.000. Não coloco todos os valores, porque vai ficar muita informação, vai ficar muito, muito carregada a informação e não vai ficar legal. Depois de colocar a numeração da escala gráfica, eu vou finalizar ela pintando alternadamente, certo? Aqui o talão, para cima, para baixo, alternadamente. E coloco a minha escala numérica e a unidade de medida. Essa medida aqui, essa unidade, no caso aqui desse exemplo, é 1 metro. Por quê? Porque o comprimento lá que eu utilizei, né? O comprimento real foi em metro. Se fosse em cartografia, eu ia botar metro? Não, iria ser o quilômetro, ok? Então, vocês entenderam como é que se faz, agora vamos entender como é que se usa. Como é que eu utilizo a escala gráfica? Eu utilizo a escala gráfica de acordo, certo? Eu vou pegar uma tira de papel, ou um fio, um barbante, uma fita, enfim, qualquer coisa, certo? Vamos voltar lá para o exemplo da alfesa, né? Eu vou lá pego uma fita, um fio, qualquer coisa para servir de medida para me basear por ele, certo? E aí eu vou lá no mapa ou no projeto topográfico e vou tirar a medida. Por exemplo, eu vou lá e tiro a medida, vamos supor, da porta da direção até a porta do bloco 1 de sala de aula. Aí essa medida foi menor do que a unidade básica, certo? Então, eu coloquei a ponta direita no 0 e a ponta esquerda no talão. Então, aquela medida que eu tirei lá do desenho, gente, na sala eu levo o mapa, ou então eu faço um desenho no quadro, certo? Para ensinar como é que faz. Aqui eu estou tentando, um pouco complicado. Vocês vão pegar essa medida, tá? E vão tirar aqui. Então, deu quanto? Aqui, ó, deu 50, 60, 70, 80, mais ou menos 87 metros. A ponta esquerda sempre tem que ficar dentro do talão. Se essa medida que eu tirar, vamos lá, eu estendo mais, eu faço da porta da direção até o bloco de sala de aula 2, que é um pouquinho mais longe. Então, é maior do que 1 e menor do que 2. O que é que eu faço? Ponta direita aqui no final da unidade básica e a esquerda dentro do talão. Então, vai ser quanto? 100 metros da unidade básica, mais 10, 20, 30 e um pouquinho. Então, aqui, ó, 133 metros. Ou seja, eu estou tirando medidas reais do objeto diretamente no desenho. Se eu pegar mais, né? Eu fizer da guarita até a porta do bloco de professores, né? Um pouquinho mais longe. Eu estou me baseando por Caraúbas e Patos Ferros, se eu não me engano, é o mesmo projeto, é do mesmo jeito. Então, como é que eu vou fazer? Ela é maior do que 2, menor do que 3, certo? Então, eu vou pegar o ponto direito aqui no final e a esquerda sempre dentro do talão. Quanto que seria essa medida? 100, 200, aí 10, 20, 30, 40, quase 50. Então, 248 metros, certo? Então, é assim, né, que eu utilizo uma escala gráfica para tirar medidas reais diretamente sobre o desenho. Lembrando que essas medidas são sempre medidas lineares, certo? Ok? Alguma dúvida? Esse aqui são os exercícios que eu vou dar para vocês fazerem para entregar até sábado. Alguma dúvida? Alguém quer fazer pergunta? Hein? Tá tranquilo. Tudo tranquilo? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no chat. Falaram ou não? Alguma dúvida, gente? Querem tirar dúvida, perguntas, alguma coisa? Por enquanto não, professora. Por enquanto, não. Ok, então. Então, a gente vai finalizar a nossa aula. Eu vou já colocar no Siga os telefones da monitora, os horários dela, certo? Vou cadastrar a tarefa e essa aula aqui está sendo gravada. Eu também vou postar ela na turma de vocês, ok? Tem que esperar só o Google Meet processar a aula e postar ela no YouTube. Tudo bem, gente? Tudo sim.
Então, tenham todos uma boa semana de estudo. Não esqueçam de assistir às aulas. Vão fazendo os exemplos. É rápida, certo? São aulas rápidas. E vão fazendo os exemplos, tá? E não esqueça de entregar os exercícios, ok? Tchau, boa tarde.